No mundo inteiro é fornecido um fluxo contínuo e cada vez maior de frangos abatidos e processados para a produção de alimentos de alto valor nutritivo 24 horas por dia, em quase todos os países e culturas. Às vezes, a evisceração e a extração de órgãos ainda são realizadas de forma manual. Em muitos casos, elas são realizadas de forma semi-automatizada e muitas vezes altamente automatizada e com instalações e equipamentos de um dos especialistas por excelência na área de processamento de aves, Stork PMT. Muitas vezes, as normas em vigor no setor de abate de aves têm sido determinadas pela Stork, com os seus conhecimentos tecnológicos fundamentais e a sua visão original. E uma vez mais, com o sistema NUTEC de evisceração, a Stork PMT introduziu um novo padrão a nível mundial. Com esta breve apresentação de somente alguns minutos, você terá uma ideia da técnica, da tecnologia e das principais vantagens dos sistemas NUTEC de evisceração e extração de órgãos. O novo padrão, o sistema de evisceração NUTEC da Stork PMT. O sistema NUTEC de evisceração, desenvolvido com base na bem-sucedida tecnologia existente da Stork PMT, combina dois processos em um só sistema. A evisceração das carcaças, na qual, em uma só fase, são retiradas dos frangos as vísceras com a moela e os pulmões. As vísceras são separadas do frango e dependuradas em um transportador especial. E uma instalação concebida de forma integralmente modular para a extração automática dos órgãos comestíveis e completamente hands-free, ou seja, sem a intervenção humana. O sistema NUTEC pode ser usado com sucesso tanto na automatização de linhas manuais, como em linhas semi-automatizadas de evisceração, com capacidades de 2.000 até 6.000 frangos por hora, e em linhas de evisceração completamente automatizadas, com capacidade de até 9.000 unidades por hora. NUTEC garante economia considerável de mão de obra, maiores retornos graças ao maior rendimento, melhor qualidade, produtos microbacteriologicamente mais limpos e, portanto, com maior durabilidade, e possibilidade de investimentos introduzidos em fase, na mais moderna tecnologia. E mais, NUTEC pode também ser instalado em linhas de evisceração para outros fabricantes. Vejamos agora a avançada máquina de evisceração NUTEC PNT. As carcaças chegam abertas ao PNT. É importante que a cloaca tenha sido completamente seccionada e esteja dependurada do lado de fora da carcaça. Mesmo a uma alta velocidade de produção, as vísceras, inclusive os pulmões e a moela, são retiradas da carcaça com grande meticulosidade, graças a uma tecnologia usada pela Stork há muitos anos e de eficácia comprovada no mundo inteiro, tanto ao variarem os pesos dos frangos como no caso de diferentes tipos de frango. Em seguida, as vísceras são imediatamente retiradas da carcaça para evitar que ela fique suja. E, finalmente, as vísceras são suspensas em um transportador especial em uma linha separada, de modo que os intestinos fiquem dependurados para baixo, separados dos órgãos comestíveis. As duas linhas separadas com carcaças e as suas vísceras correspondentes se movimentam à mesma velocidade até a inspeção veterinária. A apresentação separada permite uma avaliação mais fácil e melhor. A carcaça, as vísceras e os órgãos estão assim mais visíveis de todos os ângulos. Em volumes de produção maiores, pode ser instalada uma estação de inspeção dupla. Neste caso, cada estação recebe 50% da produção.
Após a inspeção veterinária, as linhas se separam. As carcaças são transportadas para o controle final e as vísceras são levadas para a instalação modular de extração de órgãos. Esta instalação pode variar desde uma unidade de vísceras inteiras até um equipamento completo para a extração em fases de todos os órgãos comestíveis. As instalações NUTEC de extração de órgãos podem ser montadas inteiramente segundo as necessidades individuais, de um total de 4 estações com máquinas de processamento, porque a instalação de extração de órgãos é completamente modular. Dependendo dos módulos escolhidos, este sistema pode ser completamente automatizado e hands-off, sem trabalhadores presos à linha. Quando não há necessidade de extração de órgãos, é instalada imediatamente após a inspeção veterinária uma unidade separada para a extração das vísceras inteiras. Para uma extração completamente manual dos órgãos comestíveis, a instalação PGI de extração de intestinos e vesícula biliar é muito interessante, pois esta instalação permite uma grande economia de mão de obra. Os órgãos se contaminam menos e os corações e fígados podem ser extraídos com maior facilidade. Eventualmente, a instalação de extração de fígados e corações pode ser acrescentada posteriormente sem qualquer problema. Quando a extração de vários ou todos os órgãos for automática, os fígados são extraídos imediatamente após os intestinos e a vesícula biliar. Os fígados são lavados imediatamente após a sua extração. Depois disso, é possível extrair automaticamente o coração com os pulmões do resto das vísceras. Por meio do separador, os corações são separados dos pulmões. Finalmente, a moela, junto com o esôfago correspondente, é depositada automaticamente no extrator de estômagos. O esôfago é retirado e os estômagos são processados. Estes processos também são inteiramente hands-free. Além do melhoramento da qualidade, o sistema de evisceração NUTEC tem grandes vantagens no que se refere à economia de mão de obra. Ao compararmos NUTEC com um sistema de evisceração convencional, chegamos em linhas gerais às seguintes conclusões. Um eviscerador convencional não pode jamais, por melhor que seja, extrair 100% das moelas e traqueias, sendo, portanto, em princípio necessário uma máquina de inspeção do pescoço. As vísceras permanecem acopladas ao frango e os órgãos podem ser retirados com uma velocidade de aproximadamente 1000 frangos por hora por pessoa. Quando a extração dos órgãos comestíveis é parcialmente automatizada, não só diminui proporcionalmente o número de trabalhadores necessários, mas também a extração pode ser mais facilmente controlada. Quando a extração é completamente automatizada com NUTEC, não há necessidade de trabalhadores fixos na linha. O pessoal pode ser destinado exclusivamente ao controle. O sistema NUTEC da Stork oferece a mais avançada tecnologia no campo da evisceração, tendo, portanto, muitas vantagens. Uma economia considerável de mão de obra. Um melhor rendimento graças a um aumento da produção. Maior higiene de carcaças e órgãos e, portanto, produtos bacteriologicamente mais limpos. Melhor qualidade e tudo isso eliminando a necessidade de atividades desagradáveis. Com isto, o sistema NUTEC da Stork é o sistema de evisceração por excelência do presente e do futuro. Investir agora em linhas de evisceração convencionais é investir em tecnologias obsoletas, principalmente no que se refere à economia de mão de obra e higiene. O sistema de evisceração NUTEC da Stork é um grande avanço técnico e tecnológico, principalmente para processadores manuais. NUTEC da Stork, o novo padrão mundial em técnica de evisceração. A técnica mundial de evisceração do ano 2000.